Boa tarde, meus queridos. Essa semana nós daremos início ao conteúdo de geometria. Então, por enquanto, a gente vai deixar de lado um pouquinho os números naturais, as operações básicas e a potenciação. E a gente dará início agora às figuras geométricas, aos sólidos geométricos, que é um conteúdo bem fácil também. As orientações seguem basicamente as mesmas, então vocês já sabem o que fazer, né? Então, todo mundo deve copiar os textos que são bem curtos e responder as questões, né? É uma atividade bem facinho, que está no livro também, e que vocês não terão dificuldade em compreender e em responder. Façam com calma e atenção. Quando terminarem, fotografem e me mandem no privado, como a gente tem feito nas outras aulas. E caso precisem de ajuda no livro, das páginas 76 às páginas 79, tem todo o conteúdo que a gente vai estudar de agora em diante. Bom, pessoal, então para começar, eu vou deixar aqui para vocês uma historinha, a origem da geometria. De onde vem a geometria? Então, as origens da geometria, elas parecem coincidir com as necessidades do dia a dia. Então, que necessidades que a gente encontra no dia a dia e o que elas têm a ver com a geometria? Então, ó, partilhar terras férteis às margens dos rios, como os antigos faziam, construir casas, observar e prever os movimentos dos astros, são algumas das muitas atividades humanas que sempre dependeram de operações geométricas, tá? Então, mesmo que pareça um conceito difícil, a geometria ela vem sendo estudada e trabalhada há muito tempo atrás, tá? Há muitos anos que ela vem sendo utilizada aqui na Terra, tá bom? Então vamos agora, depois da sua utilidade, saber o que são sólidos geométricos, o que são figuras geométricas. Então, a figura geométrica, pessoal, nada mais são do que os objetos tridimensionais. Então, o que significa uma coisa que é tridimensional? Bom, pelo começo, né, esse tri aqui, ele indica que eu estou falando de uma coisa com 3 dimensões. Tri, né? 3. Então, são objetos de 3 dimensões. E quais 3 dimensões são essas? Então, as dimensões são comprimento, largura e altura. Além de ser tridimensional, os sólidos geométricos não são ocos, ou seja, maciços, tá? Então, eu deixei aqui embaixo para vocês algumas figuras geométricas, alguns exemplos. Então, podem perceber que todos eles são tridimensionais, ou seja, observem cada um deles e compreendam que todos têm comprimento, têm largura e têm altura, certo? Vejam bem, os sólidos geométricos eles podem ser classificados em 2 tipos: poliedros e não poliedros. Os não poliedros são aquelas figuras que têm partes arredondadas, por isso que também são chamados de corpos redondos. Então, os poliedros são sólidos geométricos que têm a superfície formada somente por partes não arredondadas, ou seja, partes que não são achatadas. Então, os poliedros são figuras que sempre terá a sua superfície formada por partes retas, tá? E nunca por partes arredondadas. Já os não poliedros, a superfície desse sólido geométrico tem pelo menos uma parte com formato arredondado. Então, ó, como que vocês vão diferenciar na prática uma figura geométrica, um poliedro e um não poliedro? Então, simplesmente, se tem parte arredondada, essa figura é um não poliedro ou um corpo redondo. Se todas as suas partes são planas, são retas, então aí eu tenho poliedros, certo? Bom, pessoal, a primeira parte da nossa atividade, ela foi finalizada. Então, nessa primeira parte, vocês devem fazer o quê? Vocês devem ler com atenção e copiar no caderno tudo que foi falado, tudo que está escrito nas partes anteriores. A segunda parte da atividade,
Vocês têm que apenas copiar e responder as questões 1 e 2, que estão na página 79 do livro. Lá no Vamos Aplicar, tá? Então, lá vocês encontram essa outra parte da atividade. Então, para essa semana, é esse o nosso conteúdo. Nós avançaremos por etapas, para que vocês entendam e não tenham dúvidas em relação ao conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me encontrar, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar, estou à disposição de vocês, certo, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.